A liberdade, segundo a concepção de Aristóteles para as mulheres, é algo relativamente novo. No início do século XX, as mulheres eram impedidas pela sociedade de realizar algumas tarefas consideradas normais atualmente, como andar de bicicleta, dirigir, fumar em público. Em algumas famílias mais conservadoras, até trabalhar fora era considerado coisa de homem. Mas não era somente a sociedade que reprimia os direitos das mulheres, que, por exemplo, só ganharam direito de voto no Brasil em 1933. Em 1932, as mulheres brasileiras obtiveram, por meio das leis trabalhistas, uma proteção contra a exploração da sua força de trabalho, e sem necessitar da autorização de seu marido para poder trabalhar. Embora a Constituição brasileira garanta a igualdade entre sexos, ainda vemos muita desigualdade e machismo na nossa sociedade. Ainda hoje, os salários das mulheres são, em geral, menores que dos homens. Os cargos de maior destaque, na maioria das empresas, são ocupados por homens. Muitas atitudes, ou mesmo a forma como as mulheres se vestem, ainda são julgadas pelas pessoas e, por isso, atualmente existem inúmeros grupos, espalhados por todo o mundo, que tentam garantir maior liberdade para as mulheres fazerem o que quiserem. A mulher brasileira ganhou o direito de votar nas eleições nacionais de 1932. São apenas 76 anos participando do processo democrático. Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher eleitora no Brasil. Nascida em Mossoró, Celina antecipou em 5 anos a conquista do voto feminino. Em 1927, o Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado do país a permitir que as mulheres votassem nas eleições. 180 anos depois, a história mudou e transformou o voto feminino em fator decisivo no quadro político nacional. Nas últimas eleições, o voto da mulher teve um peso muito importante. Ele representou 51% do eleitorado. – 26 de agosto de 1920. Em um passo histórico na direção da igualdade entre os sexos, as mulheres conquistaram o direito de voto nos Estados Unidos. Foi o resultado de 80 anos de luta das mulheres americanas. O movimento pelo voto também estava ligado à luta por outros direitos. As mulheres estavam entrando no mercado de trabalho e já podiam se divertir em público e usar roupas mais ousadas. Terminada a repressiva era vitoriana, o movimento pela emancipação feminina cresceu em todo o mundo. As sufragistas, como eram chamadas, combatiam os valores tradicionais e os preconceitos. Entre 1920 e 1940, as mulheres iriam conquistar o direito de voto em quase toda a Europa. No Brasil, o direito de voto para as mulheres veio com as mudanças geradas pela Revolução de 30. Nas eleições para a Constituinte de 1933, pela primeira vez as brasileiras puderam votar e se candidatar a cargos eletivos.